graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Quero receber você nessa noite com uma palavra da parte de Deus para compartilharmos do Senhor nessa noite. Tenho certeza que você veio aqui hoje para receber do Senhor. Nós vamos compartilhar dessas verdades no nome de Jesus, amém? Quer dizer que você é muito bem-vindo conosco, você e toda a sua família, e vamos nessa noite ser cheios da vida do Senhor no nome de Jesus. Pega a sua Bíblia aí comigo, quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 45, verso 17. Nós vamos ver Isaías 45, verso 17, amém? O texto diz assim: Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Quer dizer para você nessa noite que o Senhor criou essa terra para que eu e você possamos viver nela em paz. Não é tempo de você ficar preocupado com as coisas que estão acontecendo, com aquilo que tem vindo, com as coisas que tem feito, com notícias que você tem recebido. Pelo contrário, o Senhor criou essa terra para você descansar e viver em paz. Amém? Então eu quero convidar você a levantar do seu lugar e nós vamos orar nessa noite por esse tempo, pela nossa palavra, pelo tempo de louvor, pelo tempo da oferta. Nós vamos receber do Senhor nessa noite, no nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos colocar essa noite diante do Senhor, essa nossa reunião, declarar, Pai, que é um tempo de liberar de vida, de graça, de poder, de fluir da Tua palavra, que o Senhor possa edificar a Tua igreja nessa noite, no nome de Jesus, de forma poderosa, que cada um dos nossos irmãos possa receber dessa palavra, no nome de Jesus, amém? Tenha um tempo de louvor, de adoração, possa desfrutar desse momento, dê o seu melhor para o Senhor nesse momento de louvor e adoração, no nome de Jesus. Aleluia. O Senhor não nos abandona, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Podemos descansar em Ti, podemos esperar em Ti, Jesus. Caminhamos e adoramos ao Senhor Jesus. Adorarei, estás aqui, o vento entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, estás aqui, ando destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Adora Ele com liberdade. Te adorarei. Estás aqui curando, estás aqui curando os nós. Te adorarei, te adorarei.
restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem diz uma vez, meu Deus, quem é? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas dos nossos corações, tu és a resposta. Enxuga as lágrimas dos nossos corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu, nós afirmamos esses dias. Esse é quem tu és, somente Ele. Esse é quem tu és. 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 Ele é um Deus de milagres. Ele é um Deus que nos fortalece a cada dia com sua palavra. Abra seu coração, abra sua mente, receba e ouça somente as palavras que vêm da boca do Senhor Jesus. Disso nós queremos viver, das suas palavras, das suas promessas. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o meu sonho ainda está na palma de claro que você tem. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Chorando numa noite, mas a alegria ela vem pela mão. Eu creio. O choro pode durar uma noite. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
silêncio. Eu tenho Deus, declaro que você é do Senhor. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro numa noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Bem, meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Queria compartilhar com vocês aqui uma palavra que fala sobre generosidade. Eu queria te chamar a abrirmos a nossa Bíblia no versículo, no capítulo 8, do livro do 2 Coríntios, no verso 11. Eu vou ler aqui. Diz assim: agora, porém, contemplai também o que já começando e o que já assim houve prontidão de vontade, haja também cumprimento segundo o que tendes. Agora eu vou chamar você aí lá no início do texto, para a gente poder ler, depois a gente compartilhar o que o texto está falando. Diz assim: também, irmãos, vós fazendo conhecer a graça de Deus dada à igreja da Macedônia. 2. Como em muita prova de tribulação houve abundante do seu gozo, e com profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. 3. Porque segundo o poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça
e a comunicação deste serviço que fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito em que assim como antes tinha começado, assim também acabasse com esta graça em vós. Amém. Só até aqui. Esse texto é um texto que Deus falou comigo esses dias e eu queria compartilhar isso com você hoje. Eu li aqui primeiramente Paulo falando aos coríntios, né? Então Paulo estava falando algo ali para eles e eu li primeiro para frisar isso com você. Ele estava falando algo ali com eles e por algo que aquele povo já tinha prometido que ia fazer. Na verdade, eu quero explicar para você aqui, porque eu mesmo passei várias vezes por esse texto e não entendi bem o que estava acontecendo aqui. Eu quero compartilhar isso com você, que Deus falou comigo. Eu sei que pode ser que você que está me ouvindo agora fale, olha, isso aí Deus já falou comigo. Amém, mas eu queria falar isso com você, porque às vezes, eu muitas vezes li esse texto, passei despercebido por isso. O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo aqui o seguinte: Paulo estava escrevendo para os coríntios ali, e ele escrevia para eles dizendo, olha, irmãos, vocês falaram que iriam ofertar para aquelas pessoas que precisavam, que necessitavam lá da Judéia. Só que vocês falaram que ia fazer e até agora não fizeram, mas teve alguém, os macedônios, eles foram lá e fizeram isso. E não só fizeram, mas eles foram além daquilo que nós mesmos imaginávamos. Então, o que eu queria chamar a sua atenção para isso? Isso é uma história que provavelmente você já leu e você já sabe disso. Mas eu quero te falar. Nesse texto, ele fala de dois tipos de pessoa. A primeira pessoa é aquela que já tem no coração uma vontade e, como aqui diz, né? Ele já tem aquela aptidão, aquela vontade de dar, de fazer, de ofertar. Prontidão de vontade que o texto fala. Então, ele já tem vontade de ofertar, né? Mas por algum motivo, eles reteram. Vontade, eles tiveram para ofertar. Eles até falaram que iam ofertar. Só que, por algum motivo, eles não fizeram, demoraram a fazer. E fala de uma segunda pessoa, que foram lá e fizeram. E pessoas que não tinham condição para fazer tal coisa. Aqui diz que eles estavam passando por tribulações, por problemas. Mas, ainda assim, eles foram lá e o fizeram. Foram lá e ofertaram. E o próprio Paulo diz aqui que ele é testemunha disso. Que eles fizeram além, que eles foram além daquilo que eles necessitavam. E outra, eles rogaram, eles pediram para ser ofertante, para ajudar aquelas pessoas. Então, eu queria te falar o seguinte: no nosso meio existem esses dois tipos de pessoa. E eu não estou te falando aqui como alguém que me coloca no lugar da pessoa ideal. Muito pelo contrário, essa palavra fala para mim mesmo. Mas eu quero te falar, pode ser que num momento a gente pode estar num desses dois. Lógico que tem aquele terceiro tipo de pessoa que eu não estou mencionando aqui, que é aquela pessoa que não pode nem ouvir falar de oferta, que vai até no banheiro. Porque esse não tem nem prontidão de vontade para dar. Mas eu quero te falar, ainda que você seja esse agora, eu quero te falar que o Espírito Santo de Deus é poderoso para te convencer a ser alguém que oferte. Entende? Então eu quero profetizar que essa palavra vai transformar o seu jeito de entender o que é oferta, o que é ofertar. E para você entender que para nós ofertar é uma grande bênção, nós sermos participantes dessa obra. E ali, nesse meio, Paulo chama a atenção dos coríntios justamente por isso, e fala, olha irmãos, esses irmãos aqui, o exemplo deles é que eles abençoaram, eles foram abençoadores, eles não tinham condição para fazer isso. Então, na verdade, o que Paulo queria ali era motivar eles com alguém que tinha semeado mesmo sem ter condição de fazer isso. Então, o que ele queria mais é motivar aqueles irmãos a saírem dessa situação de ter vontade de fazer, mas estarem por algum motivo retendo. E aí, eu queria te falar que às vezes dentro de nós, a gente pensa, olha, isso talvez foi implantado em nós, a gente pensa o seguinte, olha, é muito fácil resolver o problema de alguém que está necessitando ou algo que tem necessidade, é só você arrumar alguém que tem muitas condições, você coloca perto de alguém
que tem poucas condições e aí vai dar certo. Só quero te falar, Deus não trabalha assim. Deus não trabalha com socialismo, né? Não vou entrar nesse termo aqui, mas quero te falar. Deus não trabalha com socialismo, isso foi implantado em nós. A gente acha que é fácil, é só pegar alguém que tem muito, divide com quem tem pouco, resolvido o problema. Eu quero te falar, não é assim, Deus não trabalha dessa forma. O que Deus quer é que aquele que tem pouco tenha fé, aquele que está passando dificuldade tenha fé e confie nele, para que ele possa se prosperar através disso, através da confiança, através da oferta, através de plantar mesmo quando não tem. Então, nesse texto aqui, nós podemos ver claramente isso, que Paulo falando dessas pessoas que tinham problemas ali, mas ainda assim eles quiseram ofertar. Então, isso é uma verdade que às vezes a gente deixa de lado, né? A gente pensa que é muito simples, você chega lá, coloca uma pessoa que tem condição perto da outra que não tem, isso vai acontecer. Eu quero falar para você que Deus quer trabalhar com a gente, o que a gente tem na mão, o que a gente tem, aquilo que é a nossa condição hoje. Deus pode fazer diferença em cima daquilo que a gente tem. Então, baseado nisso, uma outra coisa é que Deus, Ele traz para nós, né, algo que está na nossa mão, algo que já é nosso, que já está na sua mão. Deus vai usar aquilo que você tem, porque nesse texto também Ele diz que era para aquelas pessoas dar segundo aquilo que eles tinham. Então, ali, todas aquelas pessoas ali, tinham pessoas com certeza que tinham posse, talvez o pessoal de Corinto ali, tinha condição para poder ofertar muito mais do que os macedônios. Mas, cada um daquilo que ele tinha, deu e algo aconteceu. Então, nós podemos entender que Deus quer nos prosperar também com aquilo que nós temos na mão, e muitas vezes a gente retém isso. Então é muito interessante entender que nesse contexto aqui, aquele povo ofertou, mesmo sem poder e sem ter. E aí, o segundo ponto que eu entendi desse texto, e que falou muito comigo, é que a Bíblia diz aqui que eles tiveram a alegria de ofertar. Eles não só simplesmente foram lá e ofertaram, mas houve alegria, eles se alegraram em fazer isso, e foi espontâneo. Por quê? Porque na verdade eles não estavam esperando isso deles, isso saiu deles espontaneamente, eles quiseram por eles mesmos participar, ser participantes disso. E uma coisa que Deus sempre fala comigo a respeito da nossa casa, Deus sempre fala comigo a respeito da minha casa, e usa exemplos práticos para me mostrar isso. Então hoje mesmo eu tive que comprar um chinelo lá para a Ana, que é minha filha. E de manhã eu saí com a Angelina falou comigo, olha, você precisa comprar um chinelo novo para a Ana, porque o chinelo está apertando o pé dela. Então eu fui em alguns lugares hoje, um lugar que eu fui que tinha um chinelo que eu fiz, eu lembrei justamente que ela estava precisando disso. O que eu fiz? Eu fui, comprei o chinelo, e no meio do caminho, antes de chegar em casa, eu mandei uma foto para a Angelina e falei, olha, já comprei o chinelo da Ana, está aqui. Então o que eu quero te falar com isso? Eu tive prazer em fazer isso, me deu prazer, me deu alegria. Por quê? Porque eu entendi que eu sou o provedor daquela casa, eu sou alguém que eu preciso investir na minha família, nos meus filhos, na minha esposa. Então eu sou o provedor lá, eu não preciso fazer força para abençoar eles, porque já sai de mim, eu só preciso estar em algum lugar e saber que eles precisam de alguma coisa para me ser alguém que abençoa eles. Então, o que eu quero te falar é isso, é que Deus quer produzir em nós esse tipo de coisa. Ou seja, por que eu faço isso? Porque eu amo minha família, eu amo eles. São pessoas que eu tenho amor por elas. Aí você pode falar, então você está falando que eu tenho que amar a Deus. Amém. Eu sei que quando você pensa em amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, você lembra da lei. Mas eu quero te falar o seguinte, olha, eu sei que se você se colocar na condição de pensar se você ama Deus ou não, você vai chegar à conclusão que você não ama Deus como você poderia amar. Mas não é isso que eu quero te falar. Eu quero te falar o seguinte, olha, até essa questão de produzir esse amor dentro de você, pelas coisas de Deus, pelas coisas que envolvem o Senhor, não vem de você, não vem de mim, vem do Senhor. Ele provoca isso dentro de você. Quero te falar uma coisa que Deus falou comigo há um tempo atrás, e eu creio que é assim. Na verdade, o dia que você, que eu
nós encontramos o Senhor nos encontrou e nos resgatou, é como se o Senhor tivesse nos envolvido, tivesse nos encharcado com alguma coisa inflamável. E aí, ainda que você, por algum motivo, você vá se esfriando, o fogo apague, você fica frio, você vira lá uma brasa sem fogo. Uma simples faísca perto de você é capaz de fazer você incendiar. Então o que acontece? O que Deus quer fazer com você, quer fazer comigo, é incendiar esse fogo dentro de nós. E se Ele incendiar esse fogo dentro de nós vamos amar o Senhor, nós vamos ter ânimo, nós vamos ter vontade de fazer as coisas, vamos ter alegria de fazer as coisas dele, as coisas do reino, investir na obra, porque não vai ser algo forçado, vai ser algo espontâneo. Por quê? Porque nós vamos estar cheios desse fogo. Eu queria te falar, o problema é que a religião quer fazer a gente pôr esse fogo. Não é você que acende esse fogo, é o Senhor que acende esse fogo, é o Senhor que acende esse fogo dentro de nós. Então eu quero te falar, essa palavra que claramente aquele povo lá não tinha condição, não tinha grandes posses, não tinha condição nenhuma, mas eles tinham um fogo, eles tinham algo que estava queimando dentro deles, que fazia eles ter alegria de ser abençoadores. Então nós também temos isso dentro de nós. Talvez agora você falar, eu não estou pegando fogo, eu quero profetizar na sua vida hoje. Você vai ser cheio, você vai pegar fogo com o fogo do Senhor agora, porque essa palavra, não minha, mas a palavra do Senhor é poderosa para poder pôr fogo em você, dar riscar o fósforo em cima de você, mas não é o fósforo que você risca, é o fósforo que risca o Senhor. Então eu quero te falar, olha só, Deus tem nos chamado para ser esse povo que é generoso no meio da crise, porque o que esse povo fez aqui foi generosidade, ou seja, eles fizeram isso voluntariamente. Eu sei que quando você pensa em generosidade, você pensa que ser generoso é quem dá. Quero te falar, não é. Às vezes o cara dá alguma coisa, mas ele faz isso por dentro, ele não quer dar. Então assim, você pensa que o avarento é aquele que não dá. Eu quero te falar, não é isso, não é só isso. Quem não dá realmente é avarento, mas tem gente que dá com avareza. Por quê? Ele não tem alegria em fazer aquilo. Então eu quero te falar, Deus tem nos chamado para ser pessoas que abençoam com vontade de fazer, com alegria. Então eu quero te chamar nessa noite para você ter alegria no seu coração. Eu quero profetizar na sua vida que nessa noite, a partir desse dia, dessa noite, vai produzir dentro de você uma alegria em ofertar, em ser dizimista. Você será um dizimista, porque Deus vai acender esse fogo dentro de você e você vai sentir vontade, desejo de fazer isso. Não vai ser forçado, não vai ser da lei, mas vai ser da graça. Para encerrar, a única coisa que eu quero te falar é o seguinte: se você ler esse texto novamente, você vai entender que muitas vezes o apóstolo Paulo troca a palavra, acho isso muito interessante, troca a palavra oferta por graça. Então eu quero te falar o seguinte: olha, quando você oferta, você está entendendo a graça. Quando você oferta sem querer nada em troca, e de livre e espontânea vontade, você já entendeu a graça. Então eu quero chamar você essa noite a fazer a sua oferta. Eu quero te lembrar que aqui na nossa tela vai estar, ou já está aqui embaixo, o QR Code, está aqui todas as nossas, os nossos dados bancários para você fazer a sua oferta, para você deixar o seu dízimo. Então eu queria animar você nessa noite a fazer isso. Queria chamar você a ficar de pé no seu lugar, na sua casa, onde você estiver vendo esse vídeo. Que você entenda que hoje você tem a oportunidade de ser generoso, de ter alegria em fazer, de ter alegria em ofertar, em dizimar. Queria te chamar a fazer isso. Você não vai ter talvez um envelope aí na sua casa, mas eu quero te falar, olha, use essas coisas, irmãos, use todas essas coisas para facilitar você a fazer a sua oferta, a semear nas coisas do Senhor. E entenda que você faz parte dessa família, a família de Cristo. Você faz parte disso, você é mantenedor dessa obra. Entenda isso, que você vai ter alegria em fazer, assim como eu tenho alegria em levar o sustento para minha casa. Você vai ter alegria em abençoar essa obra. Sabe que eu estava pensando que nós somos muito maiores do que qualquer tipo de investidor, porque nós investimos em algo eterno. Nada disso vai passar. Por quê? Porque um dia nós vamos ver quantas pessoas foram salvas por conta de uma oferta que nós demos, porque a obra continuou, a obra avançou. Então eu queria chamar você a ficar de pé no seu lugar e orar por você, orar por isso. Queria que você fechasse os seus olhos, mesmo que você não está com o seu envelope na mão, mas coloque a sua oferta diante do Senhor.
mais do que propriamente um envelope, mas levante a sua oferta em adoração ao Senhor. Entenda que você está fazendo isso porque você ama o Senhor. E se ainda, eu quero te falar que se até agora você não sentiu isso dentro do seu coração, você vai sentir agora. Você vai sentir um fogo, uma vontade de ser um adorador e alguém que oferte. Amém? Então eu queria que você fechasse os seus olhos aí e que a gente pudesse orar por isso. Amém? Então vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, eu queria orar e declarar, Senhor, que verdadeiramente nós somos esse povo. Pai, um povo que tem generosidade. Então, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, sim, Deus, cada dia mais crescer nessa vontade, nesse fogo. Acende dentro de nós esse fogo, Senhor, essa chama, Pai, que faz com que nós voluntariamente sejamos ofertantes, sejamos pessoas que participam da sua obra. Eu quero declarar que todas essas pessoas que estão ouvindo essa palavra agora, o Senhor vai acender o fogo no coração dessas pessoas. Dentro do coração dessas pessoas, o Senhor vai despertar a vontade, o desejo de ser, Senhor, dizimistas, de serem, Senhor, contribuintes, de serem ofertantes, pessoas que, Senhor, entendem. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que vai cair por terra toda mentira, todo engano na mente dessas pessoas. Senhor, o Senhor vai revelar para elas a verdadeira graça em ofertar. Então, Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que nós que ouvimos essa palavra e outras pessoas que vão ouvir ainda, Senhor, vão ser transformadas por essa palavra, pela palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu declaro que todas essas pessoas que são mantenedores dessa obra, que são pessoas que confiam no Senhor, que têm colocado aqui seus recursos, eu quero declarar prosperidade sobre elas, eu quero declarar que elas prosperarão, eu quero declarar que as coisas delas fluirão e elas verão a mão poderosa do Senhor na vida delas, elas verão que o Senhor guarda elas e está com elas em todos as circunstâncias. Então, Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar todas essas pessoas diante do Senhor e declarar que em nome de Jesus nós veremos a tua mão na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Voltamos aqui nesse momento para compartilhar da palavra e também dar os avisos para você nessa noite. Essa noite nós temos também uns avisos importantes. O mais importante, amanhã às 20 horas, aqui mesmo no prédio da videira, nós vamos ter a nossa reunião geral de liderança. Né? Então amanhã, aguardo você aqui conosco para a nossa reunião geral de liderança. Somente os líderes vão participar dessa reunião amanhã, ok? Então aguardo você aqui para nós podermos compartilhar, darmos algumas direções de algumas questões que nós temos para esse novo tempo aí, nós como igreja. Amém? E também, lembrando mais uma vez das nossas atividades como igreja, quarta-feira a nossa célula online, né, que acontece todas as quartas-feiras às 19h30, ok? E também às quintas-feiras a nossa live de oração. Também convido você a participar conosco da nossa live de oração. Tem sido uma bênção, todas as semanas temos estado juntos, compartilhando, orando, né? Então não deixe de participar. E sexta-feira, também às 19h30, a nossa live para casais, amém? Então também programe-se aí para estar conosco, participando, né, envolvido aí na vida da igreja, nas atividades que nós temos como igreja, ok? Então anote cada uma dessas atividades, sempre quarta, quinta e sexta, às 19h30, e especialmente essa semana agora, segunda-feira, às 20 horas, aqui na videira, a nossa reunião geral. Aguardo você amanhã, às 20 horas, aqui conosco, ok? Vamos para... Aleluia! Vamos compartilhar a palavra do Senhor então, nessa noite. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 18, verso 21. Semana passada nós falamos sobre o poder de uma mente renovada. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra para concluirmos isso que temos falado, falar sobre algo que eu já até mencionei aqui para você em algum momento, já falamos sobre algumas coisas dessa palavra, mas eu quero trazer para você hoje como uma conclusão daquilo que temos falado nesses dias. Okay? Passei o mês de maio todo falando sobre fé, né? No último domingo de maio eu falei da mente renovada, que foi domingo passado, e hoje eu quero falar sobre o poder da confissão, que vai concluir isso que nós temos compartilhado nesses dias, ok? Hoje também, lembrando você, se você não está aí preparado, já se organize também, que hoje é dia de ceia do Senhor. Então hoje nós vamos estar também ceando aqui, né, com os nossos elementos da ceia aqui, vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite, ok? Então ainda dá tempo de você organizar aí, vamos fazer no final, então você pode organizar aí para participar conosco, tá bom? Então pega a sua Bíblia comigo, Provérbios,
capítulo 18, verso 21. Provérbios, capítulo 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, como eu falei, semana passada nós falamos sobre o poder de uma mente renovada. Nós vimos muitas coisas importantes sobre a renovação da mente, que tem a ver com como você pensa acerca de Deus, como você pensa acerca de você mesmo, como você pensa acerca das coisas, né? Então tudo isso faz diferença na minha e na sua vida, entendemos isso? Falamos sobre fé, compartilhamos sobre fé durante 4 finais de semana, Então hoje eu quero que você entenda algo, que nós precisamos dar um passo além quando vamos falar aqui hoje, né, sobre o poder da confissão. Por quê? Porque não é suficiente apenas você ter fé, não é suficiente apenas você crer corretamente, mas é preciso que você confesse as verdades de Deus. Então, preste atenção em algo. Nessa noite o que eu quero falar para você é conclusão de tudo que já falamos. Se alguns dias atrás alguns finais de semana atrás eu falei para você, olha, é preciso ter fé. Semana passada eu falei para você, é preciso que você possa declarar, né, pensar, da maneira correta. E aí hoje então nós vamos concluir dizendo, é preciso também confessar. Então eu preciso ter uma mente correta, eu preciso ter uma fé primeiro, preciso ter uma mente correta, mas eu preciso também confessar aquilo que eu creio. Então se você renova a sua mente, você precisa agora confessar ela da maneira correta, no nome de Jesus, ok? Então, algumas implicações, né, da confissão na minha e na sua vida. Primeiro, um crente jamais deveria ficar de boca fechada. Você não confessa as verdades da palavra com a boca fechada. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nós devemos falar. Se você é alguém cheio do Espírito, você fala. Você tem a palavra de Deus e você declara a palavra de Deus, no nome de Jesus, amém? Então, o crente que não confessa a palavra de Deus, ele não vai possuir as promessas de Deus, porque as promessas de Deus são por meio da palavra. Lembra o texto que nós abrimos esse culto nessa noite? Falei para você que a terra era sem forma, vazia, e o Senhor veio e com a palavra ele determinou a ordem, né? Começou a organizar as coisas através da palavra. A terra não foi criada para viver em caos, a terra foi criada para que você habite e habite em paz. Então preste atenção, nós fomos criados para viver essas verdades em paz. Agora, eu vou desfrutar das verdades do Senhor quando? Quando eu falar. Eu sempre tenho uma frase que eu digo para os irmãos, né? Você vai se lembrar que crente calado é crente oprimido, né? Então você não deve ficar calado. Você deve declarar a palavra de Deus, as verdades da palavra de Deus, amém? Um crente também não deveria fazer confissões contrárias à palavra de Deus. Outro dia uma pessoa falou para mim, pastor, eu experimentei de um milagre, graças a Deus que alguém fez um serviço comigo e eu acabei recebendo um dinheiro, né? Não sei como, mas aconteceu dessa pessoa vir, né? Foi um grande milagre. Eu falei, amém, mas a sua confissão deve ser o seguinte: se esse não viesse, Deus enviaria outro. A questão é, o Deus que te sustenta jamais te abandonará, no nome de Jesus, amém? Então a minha declaração correta é, eu sou sustentado pelo Senhor e Ele jamais vai me abandonar, amém? Por um lado, como eu disse, não devemos ficar calados, ok? Mas por outro lado, você não deve também sair falando qualquer coisa. Você não deve ficar como a minha esposa diz, ensina os nossos filhos, eu também ensino aos meus filhos, que nós não devemos ficar falando palavras de derrota. A nossa confissão deve ser sempre em linha com a palavra de Deus, ok? Então vamos ver aqui como que eu posso ativar o poder da confissão na minha vida. Primeira coisa, eu confesso e depois eu tomo posse. Vamos declarar isso juntos nessa noite? Você pode dizer, eu primeiro confesso e depois eu tomo posse,
Ok? Então, em primeiro lugar vem a confissão, depois vem a possessão. O primeiro passo para mudar a sua vida é mudar o seu discurso. Eu e você precisamos mudar o nosso discurso nessa noite. Sabe, a sua prática, a sua fala, aquilo que você tem declarado deve ser mudado no nome de Jesus. Você deve ter um posicionamento contrário, diferente daquilo que às vezes você tem tido. Se você só tem falado coisas que você tem visto, então mude hoje no nome de Jesus. Hoje você vai entender que você precisa falar para depois tomar posse. Amém? Não é ter para falar, é falar para ter. Vamos voltar aqui então. Sempre que você pensar então numa promessa de Deus, pense que primeiro você precisa confessar para depois você possuir. Lembra quando o Senhor envia os espias? O que o Senhor esperava dos 12 espias que Moisés enviou? Que eles subissem lá, avistassem a terra e declarassem aquilo que Josué e Caleb falou. Olha, a terra é cheia de gigantes, mas esse gigante aos olhos do Senhor não é nada. Então nós podemos destruir esses gigantes pelo poder de Deus que há em nós. Foi o Senhor que nos deu essa terra, então nós vamos possuir essa terra. Eles estão declarando a verdade e depois vão possuir. Ok? Não há salvação, né? Romanos capítulo 10, verso 9 fala: não tem salvação sem confissão. É sempre confissão para salvação. Então nunca possessão antes de confissão. É sempre eu confesso para possuir. Romanos capítulo 10, verso 9: se com a tua boca confessares a Jesus como seu Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Observe aqui então que duas coisas estão interligadas: crer com o coração e confessar com a boca. Não é suficiente crer, é ficar com a boca calada, fechada, né? Não, eu preciso crer e também falar. A nossa confissão leva o Senhor a nos conceder que cremos com o coração e confessamos com a nossa boca. Então recebemos a salvação. Você vai ser salvo quando você confessa e crê, ok? Então eu preciso crer, eu preciso falar. Não adianta eu apenas crer, eu tenho que falar também no nome de Jesus. Marcos capítulo 11, verso 24 diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede, que recebestes, e será assim convosco. Então mais uma vez aqui nós vemos que através da oração eu abro a boca e peço. Mas no coração eu tenho fé, aquilo que Ele já me concedeu, ok? Então o resultado é que será assim na sua vida. Presta atenção. Ah, pastor, eu estou crendo. Eu creio, então fala. Abra a sua boca e declara. A maneira de pensar é que primeiro precisamos ver algo, precisamos ver alguma coisa, precisamos ver alguma luz no fundo do túnel. Se você está doente, você fica esperando ver um sinal de cura. Não, querido, declare que você já é curado por meio do sangue de Jesus. Amém? Declare, você não está esperando ver coisa alguma, você está declarando no nome de Jesus. Ah, pastor, eu precisava ver alguma coisa, né? Preciso sentir alguma coisa para concluir então que eu estou sendo curado. Não, o sistema com Deus é diferente, querido. Nós cremos que já somos e assim nós tomamos posse e assim será conosco. Amém? Você precisa crer primeiro. A palavra de Deus não diz sinta que recebeu, mas a palavra de Deus diz creia que você recebeu, e assim será convosco. Veja que o verbo aqui está em recebestes. Recebeste está onde? No passado. Então eu quero dizer para você, meu irmão, você já recebeu, já te foi dado, já me foi dado, já foi dado para mim e para você. Nós já recebemos a cura no nome de Jesus. Olha, Deus ele age sempre por meio da nossa fé. Ele sempre vai agir baseado na nossa fé, naquilo que você demonstra de fé para Ele. Quando o Senhor nos olha, Ele procura sempre pela sua fé, porque Ele diz para os discípulos: ah, homens de pouca fé, né? Não experimentaste isso por causa da pequenez da vossa fé. Então a fé sempre vai ser expressada, através das nossas atitudes. Se você tem fé, querido, você vai ter uma atitude de fé, você vai ter uma atitude de alguém que age em fé, no nome de Jesus, amém? Marcos 2,5, lembra daquela história,
do paralítico, que os 4 amigos levaram ele e desceram com ele no telhado? Se você quiser abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 2, verso 5, eu vou relatar apenas essa história para você, não vou ler, mas é a história do paralítico, que o Senhor Jesus que os amigos pegam ele, colocam na maca, sobe no telhado, abre um buraco e desce onde Jesus estava. E é interessante que a Bíblia diz que o Senhor viu a fé dos amigos, né? Viu a fé deles, e aí liberou cura. Primeiro liberou salvação sobre o paralítico, e depois, por causa que estavam razoando lá com relação à salvação, então ele recebeu também a cura. O que eu quero dizer para você? A fé sempre vai atrair a atenção do Senhor. Se você agir em fé, querido, você vai atrair a atenção do Senhor. Nesses dias você tem que precisar de fé, haja em fé, porque você vai atrair a atenção do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Sabe, o diabo sempre quer nos manter no nível de sensações, de emoções, porque ele sabe que assim é a maneira que ele consegue nos derrotar. Mas as coisas de Deus são recebidas pela fé. As coisas no Senhor são sempre pela fé. No momento em que nós tomamos posse, deixa eu te falar, você pode até não estar sentindo nada, mas se você tiver fé, pastor, não senti nada, não percebi nada, não tive nenhuma percepção de cura no caso de doença. Querido, você não está aqui para sentir, você está aqui para crer, confessar e tomar posse no nome de Jesus. Quando eu quero a cura, eu tomo posse da cura. Por quê, pastor? Porque o Senhor já me deu a cura. Aonde? Na cruz do Calvário. Você vai ter vida quando você declarar em fé aquilo que o Senhor já fez. Você não vai receber vida quando você deixar de declarar aquilo que o Senhor já fez. Portanto, confesse o que você é nele. O que você é no Senhor? Tudo depende do que você fala. Quais são as palavras que saem da sua boca? O que você tem declarado, querido? O que você tem falado? Quais são as palavras que você tem dito nesses dias? Que você possa ter palavras de vida no nome de Jesus. Que palavras de vida possam estar saindo da sua boca no nome do Senhor Jesus. Amém? Sabe, você nunca vai alcançar o palácio falando como um camponês. Essa frase eu vi num livro do pastor Ricardo Guimarães, né, que é do curral ao trono. Fala da história de Davi. E lá ele fala sobre isso. Você nunca vai alcançar o palácio falando como um camponês. Como assim, pastor? Você nunca vai alcançar as coisas grandes em Deus falando como alguém pequeno. Declare, querido, aquilo que você crê, aquilo que você quer, aquilo que você anseia, aquilo que você entende que o Senhor já fez por você, no nome de Jesus. Sabe, se você não chamar a existência, as coisas não virão. Você não vai experimentar delas. Então eu preciso chamar a existência para que eu experimente de todas essas coisas. Quando eu vou orar com as pessoas, se eu digo que eu estou ali para orar como um ungido de Deus, e como ungido de Deus eu repreendo toda a obra do diabo, eu me coloco na posição em que Deus me levantou. Pastor, parece arrogância. Não. Parece soberba. Não. Parece, sabe o quê? Entendimento de quem eu sou em Deus. Há autoridade sobre a minha vida, não de mim mesmo, mas do Senhor que me deu. Então eu quero dizer para você, hoje a sua declaração deve ser: eu sou nobre, eu faço parte da nobreza, eu me assento à mesa do rei, eu como da comida do rei, eu sou um com o rei, eu estou assentado com ele, eu estou assentado nos lugares celestiais. Nós vamos compartilhar hoje, participo da mesa do rei. Eu tomo do cálice, eu como do pão, eu me assento à mesa do Senhor. Aleluia. Amém? É isso que nós temos que fazer. É essa que tem que ser a sua postura. Uma vez que a palavra gerou fé no seu coração, então você tem que confessar. Primeiro vem a confissão, lembra disso? Depois a possessão. Lembra que Davi foi ungido rei, mas ele não se tornou rei. Davi ainda ficou um tempo na sua vida normal, vamos dizer assim, para depois vir a se tornar rei.
mas em todo tempo havia uma confissão daquilo que ele já havia recebido. Ele já havia recebido uma unção, então ele sabia que ele tinha sido ungido para ser rei de Israel. Então você precisa tomar posse disso. Você precisa saber que você foi chamado para ser rei no nome de Jesus. Amém? Segunda coisa, a confissão posterior vai sempre anular a confissão anterior. Abra sua Bíblia comigo aí em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. O texto diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Nós temos aprendido então na palavra de Deus que a confissão posterior anula a confissão anterior. Veja que aqui Paulo diz que a expressão é de quem crer, então ele fala. É simples. As nossas palavras, elas manifestam fé. Ou as nossas palavras manifestam incredulidade. Sabe, eu não posso falar uma palavra de fé e em seguida falar outra de incredulidade. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar aqui. É aquela maneira que você diz assim: pastor, eu creio, eu sou próspero em Deus, nada vai me faltar. Mas se caso faltar, pronto, você anulou a sua primeira confissão. Você deve sempre declarar a palavra da fé e ficar com ela no nome de Jesus. Amém? Por isso que você tem que sempre vigiar muito, para ter cuidado, para não entrar em contradição. Às vezes a pessoa em oração diz uma coisa, mas quando vai conversar sobre o assunto da oração, fala diferente. Por exemplo, está aqui no culto, a pessoa fala: eu declaro que a minha família é uma bênção. Aí você sai do culto, vai embora. Quando você entra no carro, às vezes barulho de criança, confusão. Aí você fala dentro de si, no seu coração, ali na sua mente, você diz: eu não estou aguentando mais essa família. Mas você tinha acabado de falar que sua família era uma bênção. Percebe que essa segunda palavra, essa segunda frase, essa segunda declaração anula a primeira. Você fala assim: eu profetizo que a minha célula vai crescer, que a minha célula vai multiplicar. Aí você sai da reunião e diz: minha célula é difícil demais. Nossa, minha célula é muito complicada. Você está numa reunião, começa hoje, ouvindo uma palavra, sendo alimentado, você diz: nossa, eu declaro o novo de Deus na minha vida. Aí alguém chega para você e fala: e aí, fulano, como é que você está? Tudo bem? Aí você fala: tô na mesma, estou vivendo, estou passando os dias. Sabe, você precisa sustentar a palavra de Deus nos seus lábios. Você precisa ser fiel até o último momento da sua vida. Uma coisa que eu sempre digo para os irmãos, e vou declarar sempre: morra crendo, morra declarando, morra falando a palavra da verdade no nome de Jesus. Amém? A palavra tem sido um perigo nos lábios de muitas pessoas, principalmente nesse tempo. Palavra de morte, palavra de condenação, palavra de acusação, palavra de desânimo, palavra de prostração. Tem muita gente infamando a terra que o Senhor nos deu. Eu quero dizer para você, gente dessa maneira não vai tomar posse da promessa, não vai ter parte na promessa. Como assim, pastor? Nós estamos debaixo de uma palavra. Esse ano é o ano de uma abundante chuva, mas tem muitas pessoas dizendo: como abundante chuva, só problema, só confusão, já estamos no meio do ano e não fizemos nada, esse ano não aconteceu nada, só problema, só confusão, só retração da economia, só problema de economia, só problemas financeiros, só dificuldade, só tem palavra de derrota. Pastor, como que vai ter uma abundante chuva? Como vamos ter uma grande colheita no meio de uma confusão dessa? Pois é,
Pessoas que têm declarado isso não vai tomar posse da promessa, não vai ter parte na promessa de Deus. Eu quero dizer para você, eu creio até o fim que nós vamos desfrutar de uma abundante chuva no nome de Jesus. Colheita abundante na nossa vida no nome de Jesus. Amém? Eu e você precisamos crer que o que determina o tamanho do nosso deserto, querido, é a nossa palavra. Sabe? Era rápido para eles entrarem na promessa. Não ia demorar. Mas por causa da palavra, passaram-se 40 anos. Até chegar a Canaã, foi rápido. Mas o problema foi que quando chegou diante da promessa, a palavra não condisse com aquilo que era a promessa. Então eles tinham que declarar a palavra de fé para tomar posse, mas não fizeram isso. E ao não fazer isso, 40 anos para entrar na terra prometida. E ainda não entraram, só alguns entraram, né? Aqueles da geração da incredulidade não tiveram parte na promessa. Vamos voltar aqui. O diabo não teme, querido, o que você fala aqui dentro, no meio da sua célula, no culto. Ele teme quando você sai do culto e continua falando todos os dias da sua vida. Se você é crente antigo ou se você é novo na fé, não importa. Sustente até o final a proclamação profética. Diga para a pessoa que está perto de você aí, fala para ele, você é boca do Senhor. Repita para ele novamente, fala, você é boca do Senhor. Você deve falar aquilo que a Bíblia diz no nome de Jesus. Amém? Terceira coisa que eu quero falar para você, a confissão correta, ela alimenta a nossa fé. Eu quero usar aqui aquilo que o pastor Luiz tem nos ensinado em todo o tempo. Sabe, eu e você precisamos ter a fé correta para agir de forma correta. Confesse corretamente, porque a confissão correta vai alimentar a sua fé e vai fazer você agir de forma correta no nome de Jesus. Amém? O que é confissão, pastor? Confissão é o testemunho da fé na nossa boca. Confissão é simplesmente eu e você concordarmos com Deus, dizendo as palavras de Deus, usando as expressões de Deus, declarando que o que Deus declara, dizendo aquilo que a palavra de Deus diz. A confissão é o único meio que eu e você temos para a nossa fé se expressar, como testemunho. Sabe, se eu creio, então eu falo. Se eu estou crendo, eu vou falar. Paulo declarou que a palavra da fé deve estar no nosso coração e em nossa boca. Eu e você precisamos ter a palavra no coração e a palavra também na nossa boca. Muitos pensam que o poder está em qualquer palavra que o homem fala. Sim, há poder nas suas palavras, mas pode trazer vida ou pode trazer morte. Sabe, não pense que suas palavras têm poder de realizar extraordinário só porque você falou algo. Não, querido. A sua palavra tem que ser a palavra com fé, alinhada com as verdades da palavra de Deus. Se o que eu digo está alinhado com aquilo que Deus diz, então vai acontecer. Porque está conectado com Deus que realiza todas as coisas. Se a palavra for liberada na minha boca, na sua boca, com autoridade, você pode ter fé do tamanho de um grão de mostarda. As montanhas vão se remover da sua frente, no nome de Jesus. Amém? Você pode fazer isso, porque você é um filho amado. Lembra que eu falei isso semana passada? Você não é apenas filho, você é também um filho amado. E como filho, querido, você recebeu autoridade para mandar e desmandar, para determinar que aconteça e para determinar que não aconteça, no nome de Jesus. Quando você entende isso, o mundo espiritual vai respeitar você. Mas vai respeitar por quê? Você não vai respeitar porque respeita a Deus. O diabo vai respeitar quando você concordar com o que Deus diz a seu respeito.
Sabe, a palavra grega, da qual se traduz confusão, quer dizer falar, confissão, perdão, né? Confissão significa falar o mesmo. Isso quer dizer o que Deus diz, concordar com Deus em nosso testemunho. Confessar é dizer o que Deus diz na sua palavra. Quando você está confessando, você está falando aquilo que Deus fala na palavra dele. Em outras palavras, querido, confissão é testificar ou admitir aquilo que Deus diz, ok? Assim sendo, a minha postura, a sua postura deve ser de falar em linha com a palavra diante de qualquer situação. Eu não estou preocupado com a situação de se está favorável, se não está, se parece que vai acontecer, se não vai. Eu não nego o fato, mas eu sempre vou ficar com a verdade da palavra. Ah, pastor, é um fato que existe um vírus. É um fato. Mas a verdade é, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Essa é a verdade da palavra. É um fato que a economia está ruim, que a economia está desacelerada. É um fato que os recursos financeiros estão escassos. É um fato. Mas a verdade é que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades. É uma verdade que o Senhor nunca vai deixar eu mendigar o pão, não vai me faltar coisa alguma. É uma verdade que Ele cuida dos lírios do campo, que Ele cuida dos pássaros e Ele vai cuidar de mim porque eu sou filho amado dEle. Amém? Essas são as verdades. E é isso que você deve declarar cada dia mais na sua vida. Por exemplo, diante da acusação do diabo, sempre que pecamos, o inimigo se levanta contra nós para nos acusar. Nessa hora, o que eu devo fazer? Eu devo escolher se vou concordar com o que o diabo diz, que eu sou um pecador, condenado e rejeitado por Deus, ou se eu vou de acordo com a palavra, que eu já sou justificado em Cristo Jesus. Ele já me perdoou de todos os meus pecados no nome do Senhor Jesus. Amém? Diante de uma doença, por exemplo, quando passamos por um momento de enfermidade, o inimigo sempre se levanta dizendo que você vai morrer, que merecemos passar por esse sofrimento. Nesse momento você precisa confessar abertamente: o Senhor é a minha força, Ele é que me sustenta, eu não temerei mal algum. Você deve declarar: Cristo já levou todas as minhas enfermidades na cruz do Calvário, através da morte do Senhor, eu sou curado no nome de Jesus. Amém? Então você precisa confessar a sua fé na palavra de Deus, no Senhor mesmo. Confissão é o testemunho de fé da nossa boca, é simplesmente concordar com Deus, é dizer a palavra de Deus. Confessar a palavra é testemunhar ou testificar aquilo em qual nós cremos. Em todas as circunstâncias, querido, em todas as circunstâncias e ocasiões, fale a linguagem de Deus, fale a palavra de Deus, confesse, afirme aquilo que você crê, confie na palavra de Deus no nome de Jesus, declare a verdade da palavra de Deus, simplesmente confesse a palavra. Não permita que mentiras do diabo venham sobre a sua mente e sejam estabelecidas como verdades, sofismas. Não! Cancele isso hoje na sua vida, no nome de Jesus. A partir de hoje você vai declarar a verdade. Não negue os fatos, mas fique com a verdade, no nome de Jesus. Sabe, o segredo da confissão então e da fé é entender verdadeiramente o que o Senhor já fez por nós. É entender verdadeiramente o que nós somos nele, qual é o resultado da obra consumada na nossa vida. E esse conhecimento, junto com a confissão, vai liberar fé no nosso espírito. Sabe, eu tenho certeza que vai ser grande a transformação na minha, na sua vida, a partir do momento que você começar a praticar essas coisas. Quando você começar a falar a linguagem que Deus deseja que você fale. Quando você começar a praticar isso, querido, com certeza você vai crescer em Deus e você vai começar a tomar posse das promessas. Sabia que tem pessoas que são muito medíocres nos seus pensamentos? São muito pequenos no seu pensamento. Lembra que o Senhor Jesus falou sobre isso?
Os discípulos chegam, por que não conseguimos fazer isso? Por causa da pequenez da vossa fé. Porque pensava muito pequeno, porque tinha uma fé muito pequena, porque declarava, confessava coisas de forma muito pequena, muito medíocre, muito ridículo, perdão da palavra. Sabe, hoje o Senhor quer te levar a pensar grande, querido, a pensar de uma forma ousada no nome de Jesus. O Senhor quer te levar a pensar de forma grande. Olhe comigo o texto de 2 carta aos Coríntios 5,17. 2 aos Coríntios 5,17. O texto diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Isso quer dizer que não somos apenas pecadores perdoados, pobres membros da igreja, fraco, vacilante, incapaz de vencer o pecado. Não. Significa que fomos criados em Cristo Jesus, com a vida de Deus, a natureza de Deus, e o poder de Deus está dentro de nós. Aleluia. Amém? 2 carta aos Coríntios 5,17 também diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. Você crê nisso? Você crê que as coisas antigas já passaram? Tudo se fez novo na sua vida? Essas palavras querem dizer exatamente o seguinte: que nós somos novos, tudo é novo, as coisas velhas já não existem em nós. Todos os velhos marcos de pecado, de enfermidade, de doença, de fracasso, de fraqueza, de temor, já passaram. Toda a condenação do passado já passou, do hereditário, perdão. Toda a maldição hereditária, todo pensamento de condenação hereditária, de males hereditários, já passou. Você tem uma nova natureza de Deus. A sua vida, a sua força, a sua saúde, a sua glória, o seu poder, tudo isso está em nós. A sua vida será totalmente transformada. Quando? Quando você começar a falar dessa maneira. Quando você começar a viver dessa forma, quando você começar a agir dessa maneira. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Isso quer dizer, querido, que o domínio de Satanás acabou. Começou o domínio de Cristo na sua vida. Sabe, o domínio de Satanás sobre a sua vida cessou, não tem mais poder. No momento em que você nasceu de novo, tudo se fez novo. Todo o domínio que o diabo tinha sobre você acaba. Você é chamado agora para uma nova vida. Você recebeu outro Senhor para governar a sua vida. Os hábitos antigos não governarão mais a sua vida. Você está redimido, você está salvo. No meio da luta, confesse ousadamente: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Declara essa verdade na sua vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Declare isso cada dia mais, querido. Você pode confessar essas verdades para enfrentar o mundo, para enfrentar os levantes do diabo. Fale ousadamente: Deus está em mim, maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. É grande e poderosa essa confissão, querido. À medida que você confessa isso, isso vai ativar a sua fé. Confessar ativa a fé. Nós não devemos confessar qualquer coisa ou qualquer pensamento. Você e eu devemos ter pensamentos corretos, pensamentos alinhados com a palavra. Devemos ter pensamentos corretos, que crê corretamente e que age corretamente. O Senhor te chama para agir de forma correta no nome de Jesus. O Senhor te chama para ser alguém ousado, intrépido no Senhor. Tenha a palavra de fé nessa noite. Sabe, eu quero concluir com você nessa noite, encerrar dizendo que você vai viver uma vida sem preocupações, uma vida sem temor, sem acusações, condenações. Por quê? Porque maior é aquele que está em você, querido. Maior é aquele que habita em você. Você é alguém cheio de alegria, cheio de vitória, cheio de paz.
Quero encerrar com você nessa hora dizendo: não tema as circunstâncias, não tema os problemas, não tema as condições contrárias, sabe, as circunstâncias que você tem visto. Não fique pensando naquilo que possa vir a acontecer de mal. Você é guardado pelo Senhor. Eu quero encerrar com você nessa noite, dizendo para você que o Senhor tem para você o melhor, no nome de Jesus. Não tem uma circunstância qualquer que você possa passar, ou viver, ou tem vivido, porque o Senhor é quem te fortalece. O Senhor é a sua força, e você não precisa temer coisa alguma. Não receie coisa alguma, porque Deus está do seu lado, querido. Ele te sustenta, Ele é a sua confissão. A confissão libera a fé, e a fé traz o mover de Deus na sua vida. Por isso nós vamos pegar os elementos da ceia. Eu queria que você pegasse aí comigo o seu cálice, o seu pão. Nós vamos celebrar a ceia nessa noite. Você vai pegar esses elementos aí que está com você. Você vai, no nome de Jesus, tomar posse disso hoje. Você vai declarar isso hoje na sua vida. Senhor, eu creio. Eu creio que por meio desse cálice, por meio deste pão, eu faço parte da mesa do Senhor. Eu sou cheio da vida do Senhor. Eu tenho todo o poder e autoridade que está em Ti. E eu posso todas as coisas. Porque nesse Senhor eu sou fortalecido, eu sou guardado, eu sou sustentado no nome de Jesus. Amém? Pegue o seu cálice, levante ele para o alto. Diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite nós cremos que ao bebermos deste cálice, bebemos da vida do Senhor. Fazemos parte do sangue derramado ali naquela cruz. Nós sabemos e reconhecemos que este cálice representa o Teu sangue, Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário em favor de nós. E eu creio que eu serei fortalecido, sustentado por meio deste sangue, no nome de Jesus. Este sangue me cura, este sangue me purifica, este sangue me santifica, esse sangue me dá uma nova vida, uma vida de uma nova aliança no Senhor, no nome de Jesus. Amém? Com o seu pão erguido, você possa dizer: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo posse. Ao comer deste pão, eu como da vida do Senhor. O meu corpo é cheio da vida do Senhor. Eu sou cheio da vida do Senhor. Eu sou cheio da experiência do Senhor. Eu recebo cura do Senhor nessa noite. Eu sou completamente curado ao fazer parte da mesa do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Vamos comer e beber do cálice nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos ter um tempo de louvor agora, de adoração. Você que já tomou do cálice, comeu do pão, nós vamos adorar ao Senhor nessa noite com esse entendimento no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor nessa hora no nome de Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Chorando uma noite, mas nós cremos essa palavra. Pela manhã, pela noite, eu creio. Chorando uma noite, mas a alegria
vem pela manhã, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da videira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Louvado seja Deus por esse tempo, por esse momento como igreja, por esse culto. Eu quero dizer para você que o Senhor tem mais para você quando você declara da forma correta, no nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, te dar uma semana de paz e alegria. E amanhã, segunda-feira, 20 horas, toda a liderança aqui conosco, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, uma semana de bênção e de favor. Eu oro declarando todo favor, toda graça liberado sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém.